O que foi este episódio da Roda do Tempo? Eu confesso que eu até agora estou pensando sobre o episódio. Eu terminei o episódio, fiquei pensando, fui dormir. Até sonhar com o episódio eu sonhei e amanheci o dia já pensando no episódio, porque foi assim, de deixar qualquer um louco. Fala Bozoca, eu sou o Erison, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente está comentando aí todos os episódios semanalmente de A Roda do Tempo. Se você gosta dessa série, já convido você a se inscrever aqui no canal, ajuda demais o canal a crescer. E bora conversar aí sobre essa série. Aproveita e vai ver os outros vídeos, que tem vídeo de resumo, tem vídeo de episódio, tem vídeo de análise, vídeo de personagem e vai ter muito vídeo ainda sobre a série pra gente poder conversar aqui juntos. Eu confesso que assim, eu tinha grandes expectativas para esse episódio devido à promo, mas a forma como o episódio, como ele começou, eu achava que ia ser um episódio lento e que não ia acontecer muita coisa. Eu esperava ter uma batalha já nesse episódio, mas confesso que foi ainda melhor que o que eu esperava. O episódio ele começa com o Ishamael libertando aí mais um dos amaldiçoados, mais um dos guardiões do Tenebroso. E aí a gente não sabe muito bem quem é. A gente reconhece que é uma mulher pelos detalhes que são mostrados, mas até então a gente não sabe o nome, a gente não sabe quem é, a gente só sabe que pelo nome do episódio ela chama-se A Filha da Noite. E aí depois a gente já não tem muitos detalhes sobre ela. Nesse episódio a gente acaba conhecendo e vendo um pouco mais sobre a Moiraine. Ela volta para a terra natal dela. A gente já tinha visto a terra natal dela, mas a partir do momento que a gente descobre e vê ela lá, toda aquela terra ela começa a ter um significado e algumas coisas começam a se encaixar melhor a partir do momento que a gente tem essa informação. A gente conhece então a irmã mais nova da Moiraine, que até então a gente nem fazia ideia que ela tivesse família, que ela tivesse uma irmã. E aí a gente também descobre nesse episódio, ou melhor, a gente revive uma coisa que as Aes Sedais elas não envelhecem devido ao poder único. O envelhecimento delas é retardado, então elas demoram muito a envelhecer. O que explica, né, que a gente vê a Liandry bem mais nova do que o filho dela. E também a Moiraine, que é a irmã mais velha, ser bem mais nova do que a irmã mais nova dela. É uma loucura, né? A gente tem, assim, uma coisa que fica bem monótona aí nesse episódio, que é a tristeza do Len. A gente vê isso muito repetitivo, algo que a gente já tinha visto nos outros episódios. E que eu acho que, assim, foi basicamente só meio que para passar o tempo. A gente perdeu mais ou menos metade do episódio realmente só com coisas que não tinham tanta relevância e que deveriam ter sido gastados menos tempo, já que a gente já chegou aí na metade da temporada, então tem muita coisa ainda para acontecer, senão a temporada ela vai ficar corrida. Cortando lá para a Torre Branca, a gente tem a Nynaeve, que aparentemente está chata do jeito que ela é, e bem mais áspera assim, né, com a Elwyn, que aí a Elwyn começa a se perguntar o porquê que ela tá assim, o que aconteceu. Enfim, a gente sabe que ela passou pelos arcos e aí ninguém sabe de fato o que ela viu lá dentro. Só ela mesma sabe o que ela viu e aí ela realmente está sofrendo pelas percas que ela passou. E aí ela fica se perguntando se aquilo que ela viveu era real, ela fica sentindo falta, porque a gente viu lá nos arcos dela que ela tinha uma vida totalmente feliz, principalmente no arco do futuro dela, onde ela tá lá com o Len vivendo uma realidade totalmente distante, bem no futuro, e aí ela tá muito feliz, ela tem a filha dela e ela sente muita falta da filha dela. A gente tá vendo um pouco do que os arcos deixaram nela, né? Essa dor. E aí a gente vê a Moiraine fugindo aí da família dela, fugindo dos laços, fugindo das conversas, ela focada no que ela precisa realmente fazer. A gente vê ela conversando com o Logain e ela tenta negociar com ele para ele ensinar, né, ao Rand tudo que ele sabe sobre o poder único. Um dos melhores momentos aqui desse episódio é quando a gente vê ali o Perrin juntamente com o Elyas, que é um personagem que eu acho que tem tido um crescimento e tem sido um personagem muito interessante e que eu espero que a gente veja muito dele ainda nessa temporada, porque é um personagem misterioso, mas que a gente tá vendo que ele vai revelando muitas coisas. Embora ele não estivesse aparecendo fisicamente, ele já estava presente aí na série quando ele fala lá pro Perrin que ele, juntamente com os lobos, já estavam observando o Perrin, eles que protegeram a Elwyn e o Perrin lá
dos mantos brancos lá no episódio lá da primeira temporada. A gente também vê um momento super icônico, né, que é quando o Perrin tá juntamente com o Elias, e aí o Elias comendo lá a carne crua e o Perrin assando a carne. Foi um momento muito engraçado. E a gente começa a ter o episódio aí a se agitar depois de muito tempo. Eu tava vendo a hora não acontecer nada, e aí nos últimos minutos do episódio ele entregou tudo que a gente queria, tudo que a gente esperava ali em poucos minutos. A gente vê o Randy, que é super emocionado lá com a Selene, vivendo lá com ela, e aí eles vão viajar. Eles estão lá de boa, né, dormindo, e aí um desvanecido ele resolve atacar o Randy começa a reagir, e eu fiquei me perguntando por que o Randy se autoprotegeu e a Selene ela não moveu nenhum dedo. A partir desse momento que o desvanecido ele apareceu, eu comecei a me questionar sobre qual lado a Selene ela estaria, se ela realmente era uma personagem boa, porque até então ela é uma personagem muito misteriosa, a gente não sabe muito dela. E aí a gente vê o Randy analisando o poder dele e protegendo a Selene. E aí depois a gente vê o Randy lá conversando com a Selene e o emocionado dele, porque não sei não, o Randy é um personagem emocionado. Ele fala que ama a Selene. Aí eu fiquei, meu Deus, tu não estava nos episódios atrás dizendo que não conseguia esquecer a Gwen, ela já tá dizendo que ama a outra. Aí a Selene fica com uma reação meio assim, suspeita, que ela fica tipo, meu Deus, idiota, eu tô aqui pronto pra levar você pras trevas, pra acabar com você, e você jurando amor aqui a mim. E aí a gente vê, né, eles dois em um outro momento lá muito íntimo, e aí a Selene ela se revela pra ele como uma monstra, né, como uma entidade. Ela realmente não é quem ela aparenta ser, ela guarda um segredo, e a gente acaba descobrindo que ela é uma das amaldiçoadas, que é a amaldiçoada que foi libertada, que chama-se Leanfer, que é a filha da noite e a amaldiçoada mais perigosa. Para quem não sabe quem são os amaldiçoados, se vocês quiserem eu posso trazer um outro vídeo comentando aí sobre eles, trazendo algumas dúvidas, que são aí os guardiões, né, que o Ishamael ele tá libertando para lutar juntamente com ele aí na guerra que está por vir. E aí a gente tem um momento de agitação, a gente fica, meu Deus, o Randy vai ser detonado agora, a Leanfer vai acabar com ele. E aí a gente é surpreendido pela maravilhosa e a grande protagonista que leva essa série nas costas, que é a Moiraine, que ela corta lá a garganta da Leanfer, e eu achei que ela estava morta, e a Moiraine fala pro Randy que não, ela não está morta. O emocionado ataca a Moiraine, porque ele fica sem acreditar, né, que a Selene, ela na verdade não é a Selene. E aí a Moiraine fala pra ele que ela é uma dos amaldiçoados e a mais perigosa, e que ela não está morta, infelizmente, ela só está naquele estado por alguns minutos. Eles precisam correr, porque senão eles vão ficar lá presos. E a gente tem um outro momento que eu quebrei a minha cara nesse episódio, porque para quem assistiu o vídeo que eu comentei os episódios anteriores, eu comentei sobre a Aja das Trevas, né, que aí era um grande mistério que a gente tinha, que passa lá no primeiro episódio, que uma das Aes Sedais, ela é do lado do Tenebroso, do lado aí do Ishamael, e aí a gente ficou se perguntando quem era. Eu confesso que eu pensei que poderia ser a Liandry, mas aí eu pensei, não, seria muito óbvio se fosse a Liandry, então eles vão tentar fazer alguma coisa para surpreender a gente. Só que eles fazem realmente a gente pensar isso, que eles não vão fazer porque seria muito óbvio, e acaba que é a Liandry. Eu estava defendendo muito essa serpente cretina. Eu achei que não ia ser ela, porque, assim, embora ela pareça ser uma personagem muito duvidosa, uma cobra peçonhenta aí, mas de fato é ela. Só que eu percebi, e aí eu comecei a cogitar nesse episódio que de fato seria ela, a partir do momento que eu vi ela conversando ali com a Nynaeve de uma forma meio suspeita, e que eu também vi, obviamente, a vidente ali juntamente com o Mat, ela conversando com o Ishamael, onde é dito que ela vai precisar entregar o Mat, ela se recusa, e aí eu comecei a pensar, caramba, vai ser realmente a Liandry aí, a Aja do mal, né? E aí a gente vê ela atacando a Nynaeve, e eu acho que o plano dela era levar somente a Nynaeve, por isso que ela fica meio revoltada. Uma coisa que tá assim, que eu gostaria muito de comentar com vocês, é sobre o arco dos personagens. A gente tem uns arcos dos personagens que eles estão muito bons. Por exemplo,
O arco do Perrin é um dos arcos mais interessantes aqui. Ele tá como um dos personagens mais fascinantes durante essa temporada, algo que eu realmente estou gostando muito. O arco da Nynaeve, já lá da primeira temporada, a gente já via que ela é considerada aí a arma das Aes Sedai, ela tem grande poder, ela só é chata, mas ela é aí tem um arco muito interessante, tem um processo evolutivo muito bacana. O Randy, a gente descobriu que ele é o dragão renascido, então todo dia é uma nova surpresa, principalmente porque ele está começando a lidar melhor com os poderes dele. É a grande promessa aí da série, de fato. E a gente tem o Mat, que continua sendo uma incógnita aí, mas eu agradeço muito pela troca dos atores. Eu acho que esse novo ator ele conseguiu se encaixar muito melhor no personagem do que o ator passado conseguia, na verdade não conseguia. E aí o único arco que eu tô realmente sentindo falta é o da Egwene, porque ela teve um desenvolvimento muito interessante na primeira temporada, mas infelizmente nessa nova temporada ela tá uma personagem muito apagada, onde ela basicamente tá se resumindo a ser faxineira das Aes Sedai, e eu acho que ela é uma personagem que promete muito, tem muita coisa a entregar, e aí eu preciso que ela tenha um desenvolvimento. Eu espero aí que nesses próximos episódios, porque a gente já passou metade da temporada, que tenha algum desenvolvimento da Egwene. Não esquece de se inscrever aqui no canal, não é mesmo? Agora vamos comentar o que a gente pode esperar aí no próximo episódio. Eu acredito que no próximo episódio a gente vai ver a Moiraine indo juntamente com o Randy lá para a Torre Branca. As pessoas vão descobrir que na verdade o Randy ele não estava morto, ele estava somente escondido. A gente vai finalmente ver o reencontro aí da Siuan juntamente com a Moiraine, finalmente, que eu acho que é algo muito esperado. E aí a gente vai ver a Moiraine e a Siuan, né, protegendo o Randy, sendo mentoras aí dele, juntamente provavelmente com o Logain, para que o Randy ele consiga aprimorar os poderes deles, para quando for na batalha final ele já estar preparado. E eu acredito que a Liandry ela vai ser uma personagem que vai aparecer muito nesse próximo episódio e que provavelmente ela vai levar aí uma das meninas como uma refém. Eu não sei se é o Gwen, provavelmente vai se tornar aí uma refém, o que vai balançar muito a Nynaeve, fazer a Nynaeve enlouquecer, e eu acho que é algo que promete muito. E aí na promo a gente vê então que a Moiraine ela comunica pro Randy que ele não derrotou o Tenebroso, que até então ele achava que tinha derrotado, estava vivendo a vida dele ali tranquilo. Na verdade ele libertou o líder de todos os amaldiçoados, né, que é o Ishamael, e que se ele conseguir liberar aí todos os outros guardiões, né, todas as outras criaturas, os outros amaldiçoados, infelizmente eles não vão conseguir ganhar a guerra. Então eu acho que a gente vai ver ali eles tentando impedir o Ishamael de libertar todos os outros, e a gente vai ver um pouco mais sobre a Filha da Noite, a Selene, que é uma sonsa, né, que eu realmente achava a relação da Selene com o Randy muito sem sal, não via química. E aí tá tudo explicado. Então, esse foi o vídeo de hoje, esses foram os comentários sobre o episódio. Eu continuo assim decepcionado com a Liandry, quebrei minha cara, porque eu tava defendendo ela, eu tava dizendo pra todo mundo que ela era uma das minhas personagens favoritas, mas é sobre isso. O episódio ele foi muito bom, ele conseguiu se manter, né, no patamar de todos os outros episódios. Essa temporada ela tá assim em aspectos de produção, de tudo, ela tá conseguindo entregar muito mais do que a primeira temporada. Ela teve uma evolução muito boa. Então é isso, aproveite para se inscrever no canal, vai assistir os outros vídeos, me acompanha nas minhas redes. Vamos comentar aqui sobre a Roda do Tempo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, quais as suas expectativas ali para o outro episódio, o que foi a coisa que mais te impactou nesse episódio. E não esquece de assistir os outros vídeos. É isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.